Começando o programa, Ana Maria Hatz em Família, dessa sexta-feira, 3 de junho. 3 de junho, já mês de Santo Antônio, né? Nessa emissora que mais fala de Petrópolis. Então, gente, rápidas notícias de Petrópolis. O festival, aquele primeiro festival Vedanta de autoconhecimento, foi um sucesso absoluto. Mais de 8.000 pessoas de todas as partes do Brasil. O Parque Municipal Paulo Hatz ficou superlotado no fim de semana e gerou uma economia, quer dizer, um aumento da nossa economia de mais de 2 milhões. Olha que coisa maravilhosa. Outra coisa boa é lembrar que quarta-feira agora começou o novo Pix Day da PPO. Botei até aí uns cartazinhos para vocês verem e lembrarem. R$ 1 de cada pessoa, não pesa para ninguém e ajuda muito essa instituição que precisa muito da ajuda de todos os petropolitanos. 10 escolas municipais estão sob suspeita de Covid-19, né? Estão, né, algumas fechadas, outras com salas fechadas, e o comitê científico da cidade já preconizando o uso de máscara nas escolas, nas viaturas e transportes públicos e até em lugares fechados. Em um ano, o número de famílias em extrema pobreza aqui em Petrópolis cresceu 50% em um ano. Olha que absurdo. 1 em cada 5 petropolitanos vive com menos de R$ 210 por mês. Alguém consegue se alimentar, pagar casa, se vestir, comprar remédio, pagar condução? Como? Petrópolis é a 7ª cidade com maior frota de motos no estado. É a 7ª, por isso que esse barulhão de moto para lá e para cá, esses motoqueiros, esses entregadores de comida e de encomendas, né, pela internet, isso está criando uma confusão no trânsito e uma barulheira extraordinária, né? E a venda de motos aqui em Petrópolis cresceu 47% em um ano. Está aí o resultado, né? Em abril, mais de 24 celulares, só em abril, mês passado agora, foram furtados em Petrópolis. Olha que absurdo, mais de 24. E a nova Carteira Nacional de Habilitação já está começando a ser expedida pelo Detran e também por alguns cartórios que estão conveniando com o Detran para facilitar esse trabalho. O programa dessa semana vai constar de uma entrevista com a Agatha Bull, uma bailarina nossa, uma artista que está despontando no meio do balé clássico, com uma grande possibilidade de um enorme êxito, e com a doutora Andréa Ladislau, que é uma psicóloga e psicopedagoga, que vai nos falar em 4 segmentos, um hoje mais 3 sextas-feiras a seguir, sobre como gerenciar as nossas emoções para conseguirmos adquirir saúde mental e diminuirmos as dores da nossa alma. Ela fala dos hormônios do prazer, ela fala de dicas de como buscar o autocontrole e o equilíbrio emocional. Eu acho que essa sequência de hoje e mais 3 sextas-feiras
vai ser de grande utilidade e muito interessante para que todos vocês acompanhem. Desejo esse acompanhamento, porque sei que todos vão sair lucrando muito. Vamos passar as nossas entrevistas. Vamos conversar agora, bater um papo, acho que até mais longo, com a nossa bailarina clássica petropolitana, Ágata Bull. A Ágata é filha do Pedrinho Alves, que é o considerado aqui em Petrópolis o mestre dos mestres da dança de salão. Então, eu fiquei super curiosa de saber qual foi a trajetória da Ágata e a escolha de vocação dela de, tendo um pai mestre de dança de salão, como é que ela resolveu se dedicar ao balé clássico, que a mim é uma coisa que diz muito de perto, e eu já fui bailarina lá nas minhas juventudes, há anos atrás, então eu tenho assim muita vontade de saber como é que surgiu nela toda essa vocação e toda essa opção pelo balé clássico. Então, Ágata, muito obrigada pelo seu tempo. Sei que você está saindo de um ensaio, né? Mas muito obrigada. E gostaria, então, que você batesse esse papo conosco, falando um pouquinho primeiro do seu pai, e depois como é que você chegou até aí, tá bom? Meu pai, ele é cearense, né? E ele veio para cá, para o Rio de Janeiro, e ele nem dançava, assim, profissionalmente ainda. Aqui no Rio, ele ia para uns bailes de forró, e aí ele foi visto aqui dançando em um desses bailes, e ele foi chamado por um casal de professores para poder dançar, e aí ele começou na dança de salão, ficou muito tempo aqui no Rio, depois ele se aventurou, né, em uma nova cidade, ele já tinha nome aqui no Rio, mas ele decidiu ir para Petrópolis e começar ali, né, então ele ensinou muitas pessoas lá, e foi quando ele conheceu minha mãe. Então, desde pequenininha, sempre dancei, desde os 3 anos de idade, sem nem mesmo fazer aula de dança de salão, eu já estava dançando. E a dança de salão, para mim, então, desde os 3 anos de idade, sempre foi muito presente, né? Mas teu pai conheceu sua mãe dançando aqui, ela também era bailarina de salão? Sim, a minha mãe ela dançou dança de salão com outras pessoas, né? Fez aula com outras pessoas, e aí depois começou a fazer aula com meu pai, e ali eles, né? Aí, então, aos meus 7 anos só que eu ingressei no balé, a minha mãe quis me colocar no balé por conta mesmo de estar em casa, né? Eu chegava da escola, ficava em casa. Só que, assim, desde a primeira aula de balé que eu fiz, parecia um mundo mágico para mim, assim. Parecia que era aquilo ali que eu tinha encontrado, foi algo muito, muito forte dentro de mim. E ali, poucas aulas depois, eu perguntei para minha professora, né, para a Aline Khalili, se ela achava que eu conseguiria ser bailarina um dia, e ela respondeu que sim, com muita dedicação e tudo mais. Mas foi assim, foi amor à primeira vista, e desde então sempre me dedicando. Então, aí você nessa optou pelo balé mesmo, né? E começou a só fazer aula de balé clássico aí, nessa Sim. sua opção? Eu, na verdade, nunca tinha feito aulas de dança de salão, né? Eu ajudava o meu pai nas aulas, e aí eu aprendia também. Você fazia aula com teu pai e tua mãe, né? Domesticamente, né? E aí, mas o balé sempre esteve muito, muito presente. A dança de salão era um gostar muito, né? Eu gostava muito, 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 mas não... Eu ficava naquela dúvida, mas era sempre o balé que batia um pouco mais forte. Não preenchia alguma coisa para você, né? Você queria algo mais, né? Algo mais. E aí você ficou em Petrópolis, aqui, fazendo aula aqui em Petrópolis, até que idade, mais ou menos? Só aqui em Petrópolis? Eu fiquei bastante tempo aí em Petrópolis fazendo aula,
Mas, se eu não me engano, eu não lembro em que ano, mas eu tinha uns 14 anos, acredito eu fui fazer uma audição para o Bolshoi, para a escola do Teatro Bolshoi aqui no Brasil, lá em Santa Em Catarina. Santa Catarina. Ah. Isso. E aí, em meio de 300 candidatos, assim, graças a Deus, eles me escolheram para fazer uma vivência lá. Então, eu fiquei uma semana em Santa Catarina, fazendo aulas também no Bolshoi. Fiquei 3 dias fazendo aula, diversos tipos de aula. Mas, como eu sempre fiz uma certa metodologia do balé, que se chama Royal Academy, que é o de balé de Londres, o Bolshoi, ele é uma metodologia diferente, uma É metodologia uma da escola Gamba. diferente, né? Exato. E aí, a partir dessa experiência no Bolshoi, é que eu me despertei para poder fazer aula com outros professores. Então, eu fiz aula com o Diego Lima, que também foi daqui do Teatro Municipal, agora ele está lá na França. Enfim, abri meus horizontes, né? Entrei para o estúdio DNA, que fiquei muito tempo lá, com a Dani, com a Michela, e... Bom, aí depois eu fui fazendo várias aulas, e, assim, fazendo curso, né? Fiz aula em Joinville, em vários lugares. Mas depois de um tempo eu tinha, por conta da minha idade, eu até ia desistir. Você ia desistir de quê? Do Bolshoi lá de Santa Catarina? Na verdade, o Bolshoi, ele nunca foi um sonho, assim, exatamente, né? Eu ia desistir de criar uma carreira como bailarina em uma companhia profissional, né? Eu ia começar a dar aulas, né? Por conta da minha idade mesmo, eu achava que já não iria dar mais para entrar para uma companhia. E aí eu comecei a investir em uma faculdade de educação física, em cursos para professores, enfim. Mas eu não parei de dançar, de fazer aula de balé e tudo mais. E aí foi um dos workshops com o Fernando Berceau, que ele foi para Petrópolis dar aula também, que ele também foi daqui do teatro, o incentivo da minha professora Aline também. E eles me incentivaram a vir para o Rio. E aí foi quando a Aline me disse que o Tiago estava aqui no Brasil, Tiago Soares. Ele foi, exato, ele foi o primeiro bailarino do Royal Royal Ballet. Ballet de Londres. Isso aí. E aí, então, o Tiago optou, depois da pandemia, por se dedicar à coreografia e à formação de novos talentos. Né? Ele tinha 35 anos, mais ou menos, e ele deixou a carreira de bailarino, abdicou da carreira de primeiro bailarino para se dedicar à coreografia e à formação de novos talentos. Aí é que você foi bater lá? Como é que foi? Foi. Então, e aí ela tinha me falado e eu fiquei inacreditada, assim, porque logo depois que ele saiu da Royal, né, no meio da pandemia, ele abriu um estúdio ali no Rio, né, na Barra. E aí eu entrei em contato e perguntei. E aí ela, logo no dia seguinte, ela falou assim, vem aqui amanhã, é tal hora fazer aula. E eu, assim, não tinha nem carro, nem Uber, nem nada, assim, era tudo em cima da hora. Então, assim, 10 horas da noite eu consegui um carro para me trazer para o Rio e consegui fazer aula a tempo. E aí ele me viu fazendo aula. E Você ele me fez convidou. aula com ele? Você fez aula com ele ou com uma professora e ele viu? Eu fiz aula com uma professora e ele me viu fazendo essa aula. E aí ele gostou e me convidou para ficar. Ele perguntou: você quer ficar? E eu assim, quero ficar. E aí, a partir disso, foi uma chuva de bênçãos, assim, muita experiência. Ele também tem muito a agregar, assim, ele é muito visionário. Tudo ali que eu passei foi incrível. A gente teve aula com diversos professores, teve aula com o professor de Londres, com o professor da França. Então, foi uma experiência incrível. A gente dançou o espetáculo Transpoint, The Art of Fusion, né, que ele criou. A gente viajou para São Paulo para dançar esse espetáculo. Foi incrível, foi maravilhoso. E a gente teve muita experiência também. Eu pude acompanhar alguns trabalhos do Tiago. E, enfim, passei o ano todo, né? Isso foi ano passado. Então, assim, foi um ano muito engrandecedor. Proveitoso, né? Exato. E aí,
logo depois, no final do ano, ele se tornou coreógrafo da comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense e nos convidou para fazer parte. Então, foi quando a gente começou esse trabalho que, assim, é uma loucura, assim, ensaios de madrugada, a gente ensaiava na chuva. Nossa, é assim, mas quando chega na avenida, tudo compensa. É uma sensação incrível. É um esplendor, né? É, exatamente. Então, esses foram alguns dos trabalhos que eu fiz com o Thiago, né? Essa é um pouco da minha trajetória desde então, né? Aí depois eu entrei para o Teatro Municipal. Você entrou para o corpo de baile agora, do teatro? Exato. Logo depois do Carnaval, o Thiago voltou para o México, que ele é também diretor da companhia de Monterrey, do Balé de Monterrey, no México. Então, depois que acabou o Carnaval, ele voltou, e aí o estúdio em que a gente fazia parte, ele se tornou outra coisa, ele se tornou um local em que prestava serviços, né, para outros professores. Enfim, o grupo acabou se desfazendo, e aí cada um seguiu o seu passo, né? Eu aqui no teatro, meio que foi realmente Deus que me colocou aqui, porque eu não esperava, foram alguns acontecimentos, assim, de pessoas que me incentivaram, e aí no mesmo dia em que duas pessoas falaram comigo, tenta lá no teatro, vai lá, vê se, né, eles contrataram bailarinas recentemente, vai que tem alguma vaga. E aí eu simplesmente vim aqui no mesmo dia, bati na porta e conversei com o Hélio, né, que é o diretor daqui. E ele falou, olha, realmente a gente não tem contrato. Aí eu falei, não, mas eu só quero fazer aula. Só quero fazer aula, um lugar para eu fazer aula, porque o estúdio tinha acabado, né? O estúdio do Thiago. E aí ele falou, até para fazer aula precisa de um contrato. Aí ele falou, olha, mas se você quiser vir aqui semana que vem e fazer uma aula só para a gente saber como é o seu trabalho, né? Só para a gente conhecer, beleza, mas sem garantia de contrato nenhum. E aí foi o que eu fiz. Eu falei com ele na sexta e na segunda-feira eu estava aqui fazendo aula. E aí ele pediu para eu voltar no dia seguinte. Aí eu voltei no dia seguinte. Aí ele viu novamente, né, já o Jorge, que é outro diretor aqui do teatro. E ele falou, fica pro ensaio de lago. Aí eu fiquei pro ensaio de lago. Aí daqui a pouco, volta amanhã. Aí eu volto amanhã. E aí acabou acontecendo. Surgiram duas vagas, né, que duas meninas tiveram que sair e ele gostou do trabalho e acabou acontecendo, né? Simplesmente assim, incrível. E aí agora incrível mesmo. Essa sua forma de entrar no teatro foi realmente incrível, né? Foi inédita, né? Mas vale a persistência que você teve, né? Você não se amedrontou com o primeiro não e conseguiu insistir, continuou insistindo, isso valeu. Exato. Então, assim, o não a gente já tem, né? A gente tenta conquistar o sim. Claro. Então, foi incrível, assim, acabou acontecendo e graças a Deus eles gostaram do trabalho, eu estou contratada novamente aqui agora para a companhia da escola, eu estou prestando um trabalho para a companhia da escola de Maria Neneva, né, que vai dançar o Corsário agora em junho, do dia 15 ao dia 19, a gente vai apresentar aqui no Teatro Municipal também. Então, que ótimo, quer dizer, você está fazendo aula lá na Maria Oleneva, né? Não, eu estou fazendo... Você está fazendo parte da companhia da escola, né? Eu fui contratada agora para fazer parte desse espetáculo que vai acontecer, de Corsário. Aí eles fazem esses contratos, né, por temporada. Então, eles me contrataram para a temporada de Lago e agora eles me contrataram para a temporada de Corsário. Eles estão contratando por temporada, por trabalho, né? Exato. Montagem, né, de espetáculo.
Que Isso. bom. Tomara que você não saia tão cedo, né? Que você continue sendo recontratada, não é isso? Porque eles ainda não abriram, né? Aqui para o teatro, para você entrar para o teatro, há muito tempo que é por concurso, né? Concurso público. E aí eles têm previsão, na verdade, eles tinham uma previsão, mas não tem mais uma previsão, então eles estão tendo que fazer esse tipo de contrato, né? Por temporada. Temporário, né? Um contrato temporário por produção de espetáculo, né? Exato. Mas não importa, o importante é você ficar aí, né? Até você conseguir fazer um concurso público e entrar, né? Sim. Mas aí você vira funcionária pública, é outra conversa. Por enquanto, você é artista e está botando a tua arte para fora. Acho que você fica mais livre até, sabe? E assim, além de estar aqui no teatro também, eu fui aqui, uma pessoa do teatro me viu, né, em Lago, e me chamou para fazer parte de um outro trabalho também, que se chama Otelo, é uma criação de Marcelo Midzaides, e ele também está trabalhando com Ana Botafogo, que é uma honra trabalhar com essas pessoas. O João Vlamir também está no trabalho. A Márcia Jaqueline, que é a primeira bailarina daqui do teatro. Que ótimo. Um elenco, assim, maravilhoso, que é uma honra estar participando também, sabe? E o Otelo vocês vão levar aonde? Otelo vamos dançar aqui no Teatro Municipal. Vamos dançar na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Que ótimo, que agora é Teatro Bibi Ferreira, né? Agora, Cidade das Artes. Agora levou o nome dela, agora por causa do centenário do nascimento dela, então foi uma homenagem também muito, muito bem feita a ela, que merecia toda a deferência, né, da arte brasileira. Que bom, Exatamente. Que bom, estou muito satisfeita. Então, Agatha, quer dizer... A gente vai levar também para Joinville, no palco, no dia da gala, no Festival de Joinville. Tá ótimo. Que bom, Agatha. Então, fico muito satisfeita de saber que você continua brilhando e crescendo, né? Te dou os parabéns e quero te acompanhar de perto, porque o balé, para mim, é muito importante, tá bom? Vai ser uma honra. Muito obrigada, foi um prazer demais estar aqui e falando com você, Ana. Muito obrigada pelo convite, viu? Nada, meu bem, eu estou encantada com você, tá bom? Que você tenha muito sucesso. Tá bom? Amém. Muito obrigada, Ana. Obrigada a você. Tchau. Tchau. Eu queria, nesse programa de hoje, conversar um pouquinho com vocês todos sobre saúde mental. Eu estava conversando com a doutora Andréa Ladislau, que eu vou apresentar a vocês daqui a pouco, que é doutora em psicanálise, membro da Academia Fluminense de Letras e pós-graduada em psicopedagogia e inclusão social. E ela me disse uma coisa que foi para mim muito forte. Ela falou assim: quando a gente fala de saúde mental, a gente entra na seara das dores da alma. Olha, nessa questão aí da pandemia, do isolamento social, quantas dores da alma a gente sente, a gente não depura, a gente não trabalha, porque está demais, né? A carga está muito grande. Então, nós combinamos com a doutora Andréa de fazer no programa de hoje, e nos próximos 3, uma conversa com ela, dividida em 4 etapas, sobre essas questões das dores da alma. Como é que a gente pode mexer na saúde mental nossa, de todo mundo, de uma forma proativa, de uma forma efetiva de trazer algum conforto e alguma resposta. Então, a partir desse momento, eu vou deixar a palavra com a doutora Andréa Ladislau. Doutora Andréa, muito obrigada pela sua participação. Eu deixo o nosso tempo agora, de mais ou menos 20 minutos,
para a senhora desenvolver como quiser esse assunto, dividindo nessas 4 etapas. Muito obrigada mais uma vez. Ana Maria, obrigada pelo carinho, obrigada pela apresentação, e é muito bacana poder estar aqui, como eu disse, né? Falar de saúde mental é muito bom, porque as pessoas têm uma falsa ideia de que a gente precisa apenas cultuar o corpo, cuidar do corpo. Mas se eu não cuido da minha mente, da minha saúde mental, o meu corpo também vai sofrer algum tipo de consequência. Então, a saúde mental ela é tão importante quanto. A gente precisa, sim, trabalhar. E você falou uma coisa muito importante, Ana Maria. Saúde mental em tempos de pandemia. Um momento extremamente inusitado. Fomos surpreendidos por um vírus invisível que nos isolou, que fez com que mudássemos a nossa forma de lidar com o afeto. Então, a gente não pode mais abraçar, não pode ter aquele contato que a gente tinha antes, até para deixar claro para as pessoas, gente, a pandemia não acabou, a gente ainda precisa se cuidar, e se cuidar muito. E nesse momento em que a gente entra nesse processo de pandemia, e aí, seja para a criança também que sofreu muito, que tem dificuldade de entender o momento, para os idosos, para os adultos, para as pessoas totalmente ativas, principalmente no trabalho, onde a gente, inclusive, teve a inclusão de uma nova modalidade de trabalho, que foi o home office. Nem todo mundo se adaptou, e isso mudou muito a vida de todo mundo. E aí, de que maneira eu, ser humano, que tenho dificuldade, porque isso é inerente ao ser humano, dificuldade com mudanças, dificuldade com as adaptações e, principalmente, dificuldade de entender que nós não controlamos tudo. O controle não está em nossas mãos. E é aí que entram algumas questões ligadas à saúde mental. Normalmente, quando a gente não controla tudo, e isso é um fato, a gente acaba agregando algumas sensações e alguns transtornos que são severos e são complicados, por exemplo, a ansiedade, que é a Organização Mundial de Saúde vem colocando que tanto a ansiedade quanto a depressão são as doenças do século. E agora está entrando mais uma aí juntinho, que é a síndrome do burnout, que é a exaustão do trabalho, é a exaustão profissional, que inclusive virou uma doença dentro da nova CID, que foi a CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, agora está classificado lá como uma doença laboral, que é a síndrome de burnout. Associado a isso, quando a gente para pensar nessa quantidade de doenças, nessa quantidade de transtornos e distúrbios mentais, a gente começa a ver, caramba, realmente eu preciso cuidar da minha saúde mental, né? Principalmente nessas situações tão inusitadas, como eu acabei de falar, da pandemia. Então, a gente tem ansiedade, muitas pessoas, infelizmente, Ana Maria, desenvolveram pânico, né? Esse medo de sair de casa por conta do vírus. Quem tem toque, eu tenho alguns pacientes que têm toque, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, seja por qualquer coisa, mas principalmente por limpeza. Na pandemia, isso se intensificou, porque a pessoa começou a entender que tinha vírus para todo lado, começaram a usar muito álcool gel, aquela loucura em relação à limpeza, e isso foi se tornando um processo cada vez mais acelerado dentro da saúde mental desses indivíduos. Então, a saúde mental ela é muito séria. O que eu costumo dizer para os meus pacientes é: a gente precisa parar e cuidar de nós. Quando eu não cuido das minhas emoções, porque saúde mental, um dos principais objetivos é autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu me cuido, quando eu me percebo, fica mais fácil cuidar das pessoas à minha volta e me relacionar com quem está à minha volta. Segunda coisa, além do autoconhecimento, é lidar e gerenciar com as suas emoções. Quando eu não cuido das minhas emoções, eu acabo jorrando tudo que é muito negativo no outro. Até porque dentro de nós, seres humanos, existem os polos positivos e os polos negativos. Isso é em todo mundo.
Ninguém é 100% perfeito, ninguém tem 100% só pensamentos positivos, isso não existe. Então, a gente tem lá, a gente tem inveja, a gente sente inveja, sim, que é inerente ao ser humano, a gente tem medo, a gente sente tristeza, a gente pode ter euforias. Então, todos os sentimentos estão dentro de nós. Eu costumo até brincar com as minhas mães pacientes para colocarem os filhos para assistirem aquele filme divertidamente, da Disney. Esse filme, ele é um grande aprendizado, porque ele fala das emoções. Todas as emoções que estão aqui na nossa mente e que elas vão se manifestando. A raiva, o nojo, a tristeza, a alegria, são emoções que a cada dia, de acordo com o desafio que você está vivendo, elas vão se manifestar. E nós precisamos aprender a controlar, até porque a vida não é uma receita de bolo. A gente não pode dizer, olha, fica tranquilo, hoje você vai acordar, vai dar tudo certo, vai funcionar assim, 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 e tá tudo bem. Isso não é verdade. É aí que entra aquela questão que eu falei da falta de controle. Nós não temos bola de cristal e nem controle para definir como serão os nossos dias, mas a gente pode gerenciar a nossa emoção para saber interagir com o que está acontecendo com você. Isso é muito importante. E esse gerenciamento de emoções, ele vai te ajudar a ter mais tranquilidade, equilíbrio, fazer com que você tenha clareza nas falas, nas suas relações, sejam elas afetivas, familiares, relações de amizade, relações de trabalho, para que você tenha falas mais assertivas e também uma escuta assertiva e ativa. Porque, infelizmente, a gente vive uma era tecnológica muito avançada. É muito boa, aproximou pessoas, principalmente na pandemia, ajudou a gente a se comunicar, a ter informações mais rápidas, mas também torna o ser humano muito escravo dessa tecnologia. E aí ele começa a perder um pouco desse afeto. No que ele perde um pouco desse afeto, ele costuma ficar muito mecanizado. E aí entra o que a gente vê muito na internet, né, Ana Maria? Os julgadores da internet. Todo mundo é juiz, todo mundo aponta o dedo. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, aprender a julgar menos o outro, aprender a compreender que o que me afeta pode não te afetar. Por quê? Porque somos seres individualizados. E como seres individualizados, que têm experiências de vidas completamente diferentes, a sua bagagem de vida também vai determinar muito o seu gerenciar de emoções. Isso faz com que a gente tenha que aprender a lidar com o outro e entender que o sapato vai apertar para mim de uma forma e para você vai apertar de outra. Então, se eu quiser chorar, se você vê uma pessoa chorando, uma pessoa em dificuldade, a gente tem que ter, sim, empatia, compreensão e entender que o que serve para mim nem sempre vai servir para o outro. Infelizmente, essa máxima é muito difícil o ser humano lidar com ela. E isso faz parte do controle emocional. Quando eu controlo as minhas emoções, eu sei e vou conseguir lidar melhor com a forma como eu chego no outro. Existe uma frase até que Freud, o grande pai da psicanálise, ele colocava, que ele dizia o seguinte: nós fazemos terapia para lidar com quem não faz terapia. Isso é verdade. As pessoas, infelizmente, ainda têm muito preconceito com a terapia. Não entendem o porquê nem o objetivo. Acham que quem faz terapia é maluco. Quem faz terapia não tem que estar vivendo em sociedade e nem se desenvolvendo num processo social completo. Mas isso não é verdade. Você não precisa buscar a terapia porque você tem um problema. Você pode buscar a terapia para se autoconhecer, para favorecer o seu autoconhecimento e facilitar a forma de lidar com o mundo, lidar consigo mesmo e lidar com o outro. São essas três vertentes que nós temos, que fazem com que a gente precise aprender a lidar com essas emoções, que são emoções que impactam diretamente, inclusive,
nas doenças do corpo. Quando eu não cuido do que está aqui na mente, isso vai se refletir no meu corpo de alguma maneira. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tenho muito problema e muita dificuldade, por exemplo, de dizer não, de que forma isso se manifesta no meu corpo? A somatização e a psicossomática indicam que, normalmente, quem tem dificuldade em falar não, que eu engole muito sapo, são pessoas que na infância ou até na vida adulta desenvolvem muitas doenças ligadas à garganta. Está sempre com alguma coisa presa. A mesma coisa são aquelas pessoas que têm uma tendência a carregar o mundo do outro nas costas. Absolve tudo. É o que a gente chama na psicanálise de esponja emocional. É aquela pessoa que quer resolver o problema de todo mundo. Normalmente, essas pessoas acabam desenvolvendo transtornos voltados para as costas, ou problemas de coluna, ou no final do dia não está aguentando, a pessoa que tudo doendo, tudo dolorido. Por quê? Não tem condição, não está dando conta de relaxar, de separar o que é do outro e o que é meu, porque a gente tem, às vezes, essa tendência a juntar tudo. Então, a terapia auxilia o indivíduo nesses processos, nos processos de entendimento de quem ele é nesse universo lindo, maravilhoso que a gente vive, que somos presenteados e que a gente precisa ter muita gratidão por tudo o que a gente recebe. Então, fazendo esse apanhado geral, falando de emoção, né, que é o que eu quero, assim, pontuar mais para as pessoas, falar de emoção, falar do quanto é importante a gente aprender a lidar com ela, ouvir os nossos sentimentos. A gente tem tanta dificuldade em nos ouvir. E aí, meus pacientes falam assim, ai, doutora, eu consigo até me escutar, mas eu não sei lidar com o que eu estou sentindo. Como é que a gente faz para lidar com o que a gente está sentindo? Primeira coisa é respeitar seus limites. Não se cobre tanto, não se culpe tanto. Eu brinco que tem paciente que tem uma gavetinha que tem um chicote imaginário. Está sempre se chicoteando, a culpa de tudo que acontece no mundo ele traz para cima dele. Então, aprender a lidar com isso. São situações que nos auxiliam, que fazem com que você tenha mais leveza, que façam com que você, inclusive, na hora de deitar na cama para dormir, você realmente consiga relaxar e não ficar lá, ó, deita na cama e rola, porque está pensando em tudo, a mente não para, a mente está ali, só evoluindo, preocupado com coisas que ainda vão acontecer, sofrendo por antecipação, que, na verdade, é o grande processo da ansiedade. Aí vem o que eu coloquei no início, depressão, ansiedade, grandes maus do século, já determinados pela Organização Mundial de Saúde, e que nós precisamos cuidar, senão seremos um exército de neuróticos e psicóticos, pessoas completamente desnorteadas, desequilibradas, que não conseguem se relacionar com o outro, e aí uma coisinha pequenininha, como eu não consigo lidar com ela, fica gigante, e tudo fica muito mais difícil. Então, gerenciar as emoções, o grande objetivo desse processo é fazer com que você tenha mais leveza e consiga ver a vida de uma forma muito mais clara e leve para cuidar de você e de quem está à sua volta. Então, quer dizer que hoje a gente vai falar sobre esse gerenciamento das emoções, seria isso? Exatamente. De que forma a gente pode gerenciar essas emoções e trabalhar para que pequenas ações contribuam para esse equilíbrio mental, que é o que a gente está sempre buscando, né? Vou deixar com vocês dicas de como gerenciar melhor essas emoções. Bom, a primeira coisa, a gente tem que tentar fazer um conjunto de boas ações pessoais para fazer com que você consiga encontrar esse equilíbrio. Primeira coisa é, não entre na tempestade do coleguinha. O que é entrar na tempestade do coleguinha? Às vezes existe uma situação que está acontecendo perto de você e a gente tem a tendência a se envolver, mas se envolver
emocionalmente, de forma a você entrar naquele processo e não conseguir sair mais. Então, cuidado. Muitas vezes, algumas tempestades vêm, mas elas são aprendizado. Elas servem para orientar o indivíduo qual o melhor caminho a seguir, para que as escolhas sejam feitas de forma mais assertivas. Então, esse é um primeiro processo. Ter consciência, coerência, onde você pode colocar o seu pé. Tomar cuidado com as falas é um outro ponto importante. Muitas vezes a gente usa muito o impulso, né? Tem esse impulso de sair falando, sem pensar que muitas vezes pode estar julgando ou apontando o dedo para outras pessoas. Então, muito cuidado com a fala. Tentar ser o mais coerente possível para entender que muitas vezes o que o outro está trazendo faz muito mais parte dele do que de você. E outra coisa que é muito importante, gente, a gente tem que entender que o silêncio também é uma resposta. Muitas vezes a gente precisa entender que tem que respeitar o silêncio do outro, porque naquele silêncio ele já está me mandando alguma mensagem. E isso é tão difícil compreender, e a gente só compreende quando a gente sabe estar gerenciando as emoções. Que aí você consegue limitar as suas ações e fazer com que o outro seja um pouco mais aberto para ele poder dizer o que ele está sentindo e até também não dizer. Isso é respeitar o limite. Se eu quero que o meu limite seja respeitado, eu também preciso respeitar o limite do outro. Segunda coisa que eu preciso fazer. A gente muitas vezes tem dificuldade, principalmente nesse mundo hoje tão agitado, né? Tudo muito urgente, a gente está sempre numa correria, a gente tem dificuldade de encontrar momentos de lazer. E perceber o que me faz bem. Sempre quando eu estou num momento de prazer, por exemplo, eu gosto muito de ouvir música, de fazer uma leitura. Quando eu faço isso, eu estou ativando o meu sistema neural, que vai produzir os 4 hormônios do prazer. Esses 4 hormônios do prazer, eles também fazem um estímulo lá na minha imunidade, que vai ajudar com que a gente tenha menos doenças, com que a gente contraia menos doenças, o que é muito importante, inclusive agora nesse momento de pandemia, para que você tenha o seu sistema imunológico fortalecido e não se contamine com tanta facilidade. Então, busque momentos de prazer, faça uma leitura, vá ao cinema, se for possível, ouça uma música e, principalmente, se não quiser fazer nada, se quiser relaxar sem fazer nada, se permita. Tem pessoas que sofrem por não fazer nada. Se sentem tão mal, ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Não. Se é o seu processo de prazer, de lazer, não faça nada, relaxe. Permita que o seu corpo e a sua mente desacelerem. O desacelerar faz parte também do controle emocional. Uma outra coisa que é muito bacana, Ana Maria, que eu quero ensinar aqui para as pessoas, que as pessoas têm muita dificuldade. Fazer uma higienização do sono. Higienização de quê? Do sono. Sim. Como é que é isso? O sono é importantíssimo para recarregar suas baterias, para desacelerar sua mente. Como que eu faço higienização do sono? Primeiro, tenha uma rotina para esse sono. Um horário adequado para você sempre se deitar, sempre naquele mesmo horário, que aí você vai estar padronizando o seu corpo e a sua mente. Segunda coisa, um ambiente tranquilo, um ambiente arejado, mais escurinho. Não leve o celular para a cama. As pessoas têm mania de levar o celular para a cama, e aí ficam ali, ó, naquela dependência, vão dormir tarde, porque começa a mexer numa coisa, começa a mexer na outra. Quando vê, já está super tarde, isso está muito comum. Quando acorda de manhã, porque não dormiu direito, parece que um trator passou em cima da pessoa, porque ela não relaxou. Então, para higienizar o seu sono crie uma rotina, deite sempre do mesmo horário, evite cafeína, produtos que contenham cafeína, como café, refrigerante, eles ativam o seu metabolismo e aceleram, e aí dificultam o seu sono. Não coma
pelo menos umas 2 horas antes de você ir para a cama, evite comer alimentos pesados. Não faça exercício físico antes de 2 horas de ir para a cama, porque também vão acelerar o seu corpo e a sua mente. Tomando esses cuidados, você vai com certeza deitar mais relaxado e ter uma boa higienização do sono. Vai fazer você acordar mais leve, mais tranquilo, com a cabeça mais arejada, e aí sim, você vai estar trabalhando melhor os seus sentimentos e as suas emoções. Estão aqui dentro da gente, e não, cada um vive de uma forma, é muito difícil a gente dar dicas, e as pessoas falam assim, mas o meu mundo é completamente diferente, eu não consigo ser assim. Ok, mas a gente precisa tentar. Se a gente fizer sempre as mesmas coisas, nada vai mudar. E quem tem que mudar o nosso ritmo e melhorar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, somos nós mesmos. Se cada um fizer a sua parte para o seu próprio bem, você pode ter certeza que o seu gerenciamento emocional ele vai estar muito mais equilibrado. Posso te fazer uma pergunta? Aliás, 2. Certeza, com certeza. Porque eu não quero assim, interromper a tua linha de pensamento, mas é que senão eu posso me esquecer. Pode perguntar. Você falou assim, criar uma rotina para dormir, né? Por exemplo, no meu caso, a minha rotina para dormir, o que me desliga de tudo é ver televisão. Eu ligo a televisão, 2 minutos depois eu estou apagada, eu nem sei o que eu estou vendo. Então, o seu Isso cérebro ruim ou é bom? Não, é bom. Porque o que aconteceu, Ana? O seu cérebro já foi condicionado. Provavelmente você faz isso há muitos anos. Exatamente. Né? E quando eu não tenho a televisão, eu sinto dificuldade de dormir. Entende? Então, quando eu falei da dica, é exatamente isso. A gente dá a dica, o normal seria esse. Mas se você já tem uma forma e um padrão onde ali você consegue se desligar, não tem problema nenhum. Porque isso que é o importante. Por que hoje com você funciona assim? Porque você padronizou o seu organismo, mesmo que inconscientemente, e a sua mente entendeu. Ana Maria está ligando a televisão, e está na hora da gente relaxar. É para dormir, exatamente isso. E aí você consegue relaxar. Perfeito, é isso mesmo. Por isso que eu falo criar uma rotina, criar um padrão, mas que te relaxe. Não adianta criar e aí continua acelerado, continua pensando, meu Deus, esqueci de pagar uma conta, amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo. Não adiantou nada. Você vai acordar estressado, parece que o trator passou em cima, porque você não descansa, acorda cansado, e aí não vai ter jeito. O dia parece que vai estar sempre atropelado e você estressado. Aí vem irritabilidade, dificuldade com a alimentação, ou pouco apetite, ou vai comer demais, porque vai descontar as emoções. Esses 4 hormônios do prazer. O que são esses 4 hormônios do prazer? São os 4 hormônios que a gente produz naturalmente, mas que eles só são produzidos através de uma atividade neural ligada ao prazer. Alguma coisa que você esteja fazendo, que você está super satisfeito, e aí manda uma mensagem para o cérebro, produz esse hormônio, esses 4 hormônios. E aí te dão aquela sensação de prazer mesmo, de realização. Só que muita gente não sabe que, além disso, esses 4 hormônios, quando produzidos juntos, eles aumentam a sua capacidade de imunidade, fortalecem suas células protetoras, então, vamos falar de defesa. Vamos falar disso na próxima semana, Andréia. Um beijo, até semana que vem. Um beijo, até semana que vem. Tchau. Tchau. Para terminar o programa, vou ler para vocês algumas coisas que nos causam verdadeira alegria. Por exemplo, o carinho inesperado de um filho, dinheiro esquecido numa roupa, cheiro de comida antes de abrir a porta de casa, sono que vem quando se precisa, uma solução que surge de repente, alguém elogiando você sem saber que você escuta, alguém elogiando um filho seu, a febre que baixa, um guichê sem fila,
vaga na porta, um voo tranquilo, cigarras cantando, passarinho cantando. Quando nasce aquilo que plantamos, o vento no mar, o mar. Quando o avião pousa, quando o pai chega, quando a dor passa, quando rola um beijo, quando assinamos um contrato, quando o abraço aperta, quando o amigo se cura, quando a foto sai boa, quando o sono vem. Quando a mesa é posta para o almoço de família no domingo, quando o depósito entra, quando da praia, pé de serra indo para o litoral, quando alguém liga, quando o livro é bom, quando sobra grana, quando o neném ri, quando falam o seu nome, quando a poltrona é na janela, o amanhecer, o entardecer, quando chega o outono, quando chega a primavera, quando o médico diz, foi só um susto, quando o sol se põe no mar, quando o pão está quentinho, quando toca a música da juventude ou de alguém em especial, quando você achava que era tarde, mas descobre que ainda é cedo, muito cedo. Até a próxima semana.